Olá, vamos discutir hoje o item 5 de trabalho assalariado e capital. Texto este, resultado de conferências que Marx realizou em dezembro de 1847. Neste item, Marx, que é o item 5, Marx parte da seguinte pergunta: o crescimento do capital produtivo e o aumento do salário estão realmente inseparavelmente ligados, como o pretendem os economistas burgueses? Ou seja, na medida em que o capital se expande, expande também o salário do trabalhador assalariado? Marx responderá negativamente a esta correlação que os economistas burgueses procuram estabelecer entre a exploração da força de trabalho e os ganhos obtidos pelo trabalhador. A partir da resposta a esta questão, Marx começa a discutir um outro elemento fundamental, o de que é impossível ao capitalista viver na sociedade capitalista sem concorrer com outros capitalistas, assim como se torna impossível ao trabalhador conseguir o seu salário sem concorrer com outros trabalhadores. E, mais ainda, é impossível que não haja uma concorrência entre capitalistas e trabalhadores. Os primeiros procurando reduzir cada vez mais os salários e os últimos procurando cada vez mais aumentar o valor da sua força de trabalho. A primeira concorrência a qual Marx direcionará a sua atenção será aquela envolvendo os capitalistas. O crescimento do número de capitais, diz Marx, aumenta a concorrência entre os capitais. Um capitalista não pode expulsar outro e apossar-se de seu capital, senão vendendo mais barato, ou seja, produzindo uma determinada mercadoria em um tempo de trabalho socialmente necessário muito menor do que produzia anteriormente. Para poder vender mais barato, é preciso produzir mais barato. Portanto, dentro de um tempo de trabalho socialmente necessário, mais reduzido. Isto é, aumentar principalmente por uma divisão maior do trabalho, pela introdução mais generalizada de máquinas e o aperfeiçoamento constante delas. Significa que o capitalista ele precisa aumentar cada vez mais o volume de forças produtivas novas a fim de reduzir o tempo de trabalho socialmente necessário. Só que, ao fazer isto, ele reorganiza também todo o processo de trabalho. Ele é obrigado, necessariamente, pela própria introdução da máquina, a recompor as atividades. Então, um trabalhador ele vai cada vez mais sendo conduzido, em razão da introdução da máquina, a funções meramente simplificadas, de tal modo que o seu trabalho se torna simples, monótono e repetitivo. Mas não apenas a introdução uma vez da máquina. Isto se torna uma constante no interior da sociedade capitalista. Daí Marx afirmar que quanto mais a maquinaria é introduzida, tanto mais diminuem proporcionalmente os custos de produção e tanto mais o capital se torna rentável. Daí uma disputa geral entre os capitalistas para aumentar a divisão do trabalho e as máquinas nas mais amplas escalas possíveis. Ou seja, ao introduzir a máquina, o capitalista procura reduzir o tempo de trabalho socialmente necessário, ou seja, reduzir o tempo que custa a produção da sobrevivência cotidiana
do trabalhador, reduzindo o tempo de trabalho socialmente necessário. Isto significa que, se antes o trabalhador precisava de 6 horas de trabalho para gerar a quantidade de valor suficiente para se manter vivo, agora, em 3 horas de trabalho, ele conseguirá gerar a quantidade de valor suficiente para se manter vivo, o que significa que vai ampliar a mais-valia do capitalista. Ora, prossegue Marx, como um capitalista, graças à maior divisão do trabalho, ao emprego e aperfeiçoamento de novas máquinas, à utilização mais vantajosa e em maior escala das forças naturais, encontrou o meio de criar com a mesma quantidade de trabalho ou de trabalho acumulado, uma quantidade maior de produtos, de mercadorias que seus concorrentes, isto o capacita a vender a mercadoria mais barato, ou seja, a vender a mercadoria com um valor reduzido. Se antes o valor estava ancorado em 6 horas de trabalho socialmente necessário por parte do trabalhador, agora este trabalhador depende apenas de 3 horas para produzir a sua sobrevivência. Portanto, o valor da mercadoria caiu pela metade, uma vez que o tempo de produção de uma determinada mercadoria caiu também pela metade. Poderia, nesse sentido, o capitalista vender a mercadoria mais barato. Poderia, do mesmo jeito, vender a mercadoria pelo valor antigo que anteriormente vendia. Mas qual é a vantagem do capitalista se ele vender a mercadoria mais barato? Significa que ele, no final das contas, obteria a mesma quantidade de valor que obtinha anteriormente, vendendo a mercadoria pelo valor de 6 horas de trabalho. Mas qual a vantagem também para o capitalista de aproveitar-se desta circunstância para vender a mercadoria totalmente mais caro? Significa que ele também teria mais dificuldades para vender esta mercadoria. Então, o capitalista ele se encontra também encurralado. Dirá Marx, poderia vender ao preço anterior seus adversários, ao preço anterior de mercado. Mas não seria esse o meio de expulsar seus adversários e aumentar suas próprias vendas. Ou seja, se todos estavam vendendo a R$5, ele poderia continuar vendendo a R$5, uma vez que agora ele está produzindo a mesma mercadoria com um tempo de trabalho socialmente necessário e, portanto, menor e, portanto, reduzido de quase 100%. Então, ele poderia vender a R$2,50. Mas é isso que ele vai fazer? Não. Os meios de produção potentes e custosos permitem-lhe vender mais barato, mas, ao mesmo tempo, obrigam-no a vender mais mercadorias, a conquistar um mercado maior para as suas mercadorias. Ele pode vender pela metade do preço, mas ele teria que vender o dobro de mercadorias para receber aquele valor que o outro está recebendo vendendo a sua mercadoria a R$5. Nosso capitalista venderá, portanto, mais barato que seus concorrentes, mas não tão barato assim. O capitalista não venderá tão barato quanto seus concorrentes vendem. Não teria nenhum ganho extra e só obteria em retorno suas despesas de produção se ele vendesse apenas barato. Nesse caso, sua maior renda seria proveniente de ter aplicado um capital mais elevado e não do fato de ter feito com que seu capital rendesse mais que o dos outros. Ele atinge sua finalidade baixando apenas em um tanto por cento em relação aos seus concorrentes. Ou seja, ele pode vender a mercadoria abaixo de 5, mas não teria lógica ele vender a R$2,50. Então, ele vai vender a sua mercadoria
por exemplo, a R$ 4,00 ou a R$ 3,50. Ainda aí, ele estaria extraindo as vantagens de ter introduzido novas forças produtivas, de ter introduzido uma nova divisão social do trabalho para produzir a mercadoria e continuaria vendendo a um preço mais atrativo para o consumidor do que aquele capitalista que não houvesse conquistado essas possibilidades. Portanto, ele venderá um tanto por cento menor em relação aos seus concorrentes, o preço de suas mercadorias. Expulsa-os do mercado desta maneira, retira-lhes parte dos escoadouros, vendendo a preço mais baixo. A mercadoria é um valor mais baixo em relação aos demais concorrentes. Lembremos-nos de que o preço corrente está sempre acima ou abaixo do custo de produção. O valor da mercadoria pode estar acima ou abaixo do que ela realmente custou. Segundo a venda ocorra em uma época favorável ou desfavorável à indústria. O capitalista que empregou novos meios de produção mais vantajosos venderá acima do custo real de produção. Ou seja, ele pode vender a R$ 2,50, mas como os demais estão vendendo ainda a 5, ele pode vender a R$ 3,50, 4 ou 3, desde que seja abaixo do 5. Todavia, este privilégio conquistado por um determinado capitalista é momentâneo, uma vez que os demais capitalistas vão correr atrás do prejuízo e vão tentar produzir também de tal modo que possam vender suas mercadorias a R$ 2,50, que é o que aconteceu inicialmente com um determinado capitalista. Todavia, o privilégio de nosso capitalista não dura muito. Esta melhoria se generaliza. Os capitalistas se encontram, então, em relação uns aos outros, na mesma situação que estavam antes. Agora, todos estão produzindo também com o valor de R$ 2,50. Estão agora constrangidos a entregar, abaixo do antigo preço, sua produção dobrada. No nível desses novos custos de produção, recomeça o mesmo jogo. Maior divisão do trabalho, mais máquinas, maior utilização da divisão do trabalho e das máquinas. E a concorrência produz novamente a mesma reação contra este resultado. Portanto, os capitalistas, cada vez mais tentando baixar o tempo de trabalho socialmente necessário para produzir uma mercadoria e, portanto, ampliar a sua mais-valia, os demais correndo atrás de se equipararem todos entre si e obrigando cada vez mais a se introduzir novas máquinas e nova divisão do trabalho. Isto não é ocasional. Para Marx, essa é a lei. Ela constrange o capital a intensificar sempre mais as forças de produção do trabalho, intensificar cada vez mais os mecanismos pelo qual será explorada a força de trabalho. Essa lei nivela necessariamente o preço de uma mercadoria a seu custo de produção, ou seja, ela nivela o valor da mercadoria entre todos os capitalistas. Esta é uma razão pela qual, quando vamos ao mercado, encontramos pouca diferença entre uma diversidade de mercadorias que são idênticas. Encontramos pouca diferença entre o preço de um macarrão X, Y ou Z, de uma ervilha X, Y ou Z, em razão de que todos os capitalistas estão correndo atrás para reduzir os seus custos de produção. A diferença entre as mercadorias fica uma diferença mínima, de tal modo que muitas vezes o consumidor ele opta pela marca, por gostar mais de uma marca do que da outra, ou por entender que uma marca tem qualidade melhor do que a outra, mas os custos de produção estão nivelados. Prossegue Marx. A concorrência generalizará meios de produção e a única vantagem do rendimento maior de seu capital reside em que pode agora, pelo mesmo preço, fabricar mais do que antes. Mas
como é necessário dar escoamento para compensar pela massa de produtos colocados o preço mais baixo de venda, como uma venda em quantidade mais consideráveis é agora necessária não somente para ganhar mais, porém para recuperar as despesas de produção, o próprio instrumento de produção se torna cada vez mais caro. Significa que, para baratear, para reduzir o tempo de trabalho socialmente necessário, o capitalista precisa investir cada vez mais em maquinário, ou seja, cada vez mais vai aumentando a composição orgânica do capital. E prossegue Marx. E como esta venda em massa é uma questão vital para ele, o capitalista, mas também é uma questão vital para seus rivais, também capitalistas, a velha luta se faz tanto mais violenta quanto mais frutíferos sejam os meios de produção já inventados, quanto mais novas forças produtivas são inventadas. A divisão do trabalho e o emprego de máquinas continuarão, pois, a desenvolver-se numa escala infinitamente maior. Isto podemos ver na nossa vida cotidiana, como cada vez mais são introduzidas máquinas mais modernas, que propiciam a realização de produtos mais sofisticados, e como as demais empresas correm atrás para também produzirem os seus produtos mais sofisticados. Um exemplo típico disto nos dias de hoje é a produção de celulares. Prossegue Marx. A concorrência procura roubar ao capital os frutos duradouros deste poder, reduzindo o preço da mercadoria ao custo de produção, elevando, assim, a produção barata, a entrega de quantidades cada vez maiores de produtos pela mesma soma à categoria de uma lei imperiosa, na medida em que a produção é barateada, isto é, em que, com a mesma quantidade de trabalho, pode ser produzido mais. Aqui Marx está colocando elementos que são fundamentais para compreendermos o seu raciocínio. Quando ele fala de preço, ele está se referindo ao preço como expressão do valor. Marx trabalha com a ideia de que o preço, aquela unidade monetária que está fixada nas mercadorias, corresponde efetivamente ao valor de produção de uma determinada mercadoria. Quando ele diz que mais mercadorias são produzidas com o mesmo trabalho, ele quer dizer o seguinte, que aquele trabalhador que vendeu a sua força de trabalho para uma jornada de 12 horas, ele vai produzir muito mais mercadorias nestas 12 horas do que produzia, por exemplo, utilizando meios de produção mais arcaicos. Isso não significa que o capitalista está pagando o dobro do valor da força de trabalho. Continua produzindo o mesmo quanto pelo uso da força de trabalho. Portanto, com a mesma quantidade de força de trabalho, o capitalista produz mais mercadorias que antes produzia. Prossegue Marx. Desta forma, o capitalista nada mais ganhará que a obrigação de fornecer mais no mesmo tempo de trabalho. Não ganhará senão condições mais difíceis de valorizar seu capital, uma vez que ele está compelido a modernizar cada vez mais a sua produção, portanto, a investir cada vez mais em maquinário mais desenvolvido, e isto vai ocorrendo continuamente porque os demais capitalistas também estão fazendo isso. Por conseguinte, enquanto a concorrência o persegue, a concorrência dos demais capitalistas em relação a um determinado capitalista individual, por conseguinte, enquanto a concorrência o persegue constantemente, com sua lei do custo de produção, a necessidade de baixar o valor da mercadoria, portanto, o tempo de trabalho socialmente necessário para produzir a mercadoria, enquanto se volta contra si cada arma que ele forja contra seus rivais, o capitalista procura constantemente vencer a concorrência,
introduzindo, sem cessar, novas máquinas e métodos novos de divisão de trabalho. Mais custosos, sem dúvida, porque cada máquina mais moderna vai representar um custo adicional para o capitalista, mas que produzem mais barato, ou seja, que permitem produzir uma determinada mercadoria em um menor tempo de trabalho socialmente necessário, sem esperar que a concorrência torne obsoleta a nova maquinaria. Portanto, vai tendo uma destruição progressiva e intensificada, cada vez maior, das forças produtivas do trabalho. Aquilo que Mesaros posteriormente vai analisar como um dos componentes da produção destrutiva, que marca o capitalismo contemporâneo, mas que marca o capitalismo desde sempre. O crescimento, a acumulação e a concentração do capital geram maior subdivisão do trabalho, maior aperfeiçoamento das máquinas antiquadas e uma constante aplicação de novas máquinas, em ritmo cada vez mais rápido e escala sempre mais gigantesca. Esta é uma lei inevitável no interior do processo de acumulação capitalista. Marx realiza, a partir daí, uma segunda pergunta. Mas quais são os efeitos sobre a determinação do salário destas circunstâncias inseparáveis do crescimento do capital produtivo? Ou seja, na medida em que aumenta a produção de mercadorias em um menor tempo de trabalho necessário, socialmente necessário, aumenta também o salário do trabalhador? É importante observar aqui que quando Marx fala de capital produtivo, ele está se referindo àquelas mercadorias que são produzidas dentro do estrito tempo de trabalho socialmente necessário. Tudo aquilo de tempo a mais que o capitalista gasta inutilmente é trabalho improdutivo para Marx, uma vez que não acrescenta valor à mercadoria. Observará ele. A maior divisão do trabalho permite a um operário fazer o trabalho que antes era realizado por vários trabalhadores. Neste sentido, aumenta a concorrência entre os trabalhadores. Se antes era necessário 20 trabalhadores para realizar uma tarefa e agora se precisa apenas de um, significa que teremos a concorrência entre 20 trabalhadores para conseguirem um emprego que será ocupado apenas por um, ou seja, 19 ficarão de fora. E prossegue ele. E é a divisão do trabalho introduzida pelo capital e cada vez mais intensificada que obriga os operários a fazerem essa espécie de concorrência entre eles. Além disto, não apenas se reduz o número de trabalhadores para realizar uma determinada produção, se incrementando, consequentemente, a concorrência entre os trabalhadores, como também, ao mesmo tempo, o trabalho executado passa a ser cada vez mais um trabalho simplificado. O trabalho é simplificado na mesma medida em que aumenta a divisão do trabalho. A habilidade particular do operário perde o seu valor. Ele vai ser obrigado a incorporar uma nova habilidade, só que já não é mais a habilidade que detinha o trabalhador qualificado. Desta vez, é a habilidade conformada a um trabalho desqualificado, a um trabalho monótono, repetitivo e cansativo. O trabalhador é transformado numa força de produção simples e monótona, sem ter que utilizar com intensidade qualquer faculdade física e mental. Seu trabalho se torna acessível a todos. É importante observar que quando Marx fala sem ter que usar com intensidade a faculdade física e mental, isto não corresponde totalmente às análises posteriores. Por quê? Porque o trabalho desqualificado vai exigir tanto um desgaste mental mais acentuado, porque vai exigir maior concentração do trabalhador naquela atividade, como também o ritmo de trabalho vai intensificar o desgaste do trabalhador.
Marx apenas está tentando mostrar que aquelas potencialidades que antes o trabalhador dispunha foram deles despossuídas, de tal modo que ele vai realizar um trabalho bem mais simples. Só que, quando pegamos as análises que Marx realiza, seja nos manuscritos econômicos e filosóficos, seja no Capital e nos textos de maturidade, ele sempre vai acentuar esta dimensão negativa do trabalho do capital sobre o trabalho. Ou seja, o trabalhador se desgasta tanto mais fisicamente quanto também mentalmente. Eis porque os concorrentes fazem pressão de todos os lados. Além disso, prossegue Marx, devemos lembrar que quanto mais simples e fácil de aprender for o trabalho, menor será o custo de produção. Portanto, menor será o valor da força de trabalho, uma vez que um trabalho desqualificado pode receber também um menor salário, uma vez que vão existir centenas de outros trabalhadores desqualificados disputando aquela vaga. Além disso, devemos lembrar que quanto mais simples e fácil de aprender for o trabalho, menor será o custo de produção de um aprendizado e mais se abaixará o salário, pois ele é determinado como o preço de qualquer outra mercadoria por seu custo de produção. Marx vai trabalhar, geralmente, com a ideia de que o trabalhador recebe um quantum necessário para se manter vivo. Isto não quer dizer que, no mundo real, e Marx reconhece isto, a força de trabalho não possa ser paga abaixo de seu valor, ou seja, abaixo daquilo que é necessário para o trabalhador sobreviver dentro das condições socio-históricas existentes em um determinado momento. Lembrando que o valor da força de trabalho ele está ligado também às condições socio-históricas nas quais se encontra o trabalhador. Na medida em que as condições para a reprodução da força de trabalho aumentam, é impossível que o salário caia a um mínimo do mínimo do mínimo. É necessário que ele contemple minimamente as novas condições que se apresentam para a reprodução da força de trabalho. Quando, por exemplo, o trabalhador precisa apenas de uma máquina de escrever, isto significa que ele terá que ter condições para comprar a máquina de escrever a fim de executar o trabalho em casa, por exemplo, supondo-se que o trabalho seja realizado a domicílio. Mas, se para realizar aquele mesmo trabalho ele depende agora de computador para se conectar em rede, significa que ele precisa ter também as condições mínimas para comprar aquele computador a fim de poder a fim de que a sua força de trabalho possa ser utilizada. Lembrando mais uma vez que Marx está trabalhando com a ideia de que o capital está pagando o mínimo necessário para que o trabalhador reproduza a sua força de trabalho e que, ao fazer isso, ele está criando as condições para a própria reprodução do capital. Prossegue Marx. À medida que o trabalho oferece menos satisfação, se torna mais enfadonho, a concorrência aumenta e o salário diminui. O operário procura conservar a quantidade de seu salário, trabalhando mais, seja fazendo mais horas, seja produzindo mais no mesmo tempo. Premido pela miséria, ele aumenta os efeitos funestos da divisão do trabalho. O resultado é que, quanto mais trabalha, menos recebe de salário. Pela simples razão de que, à medida que concorre com seus companheiros de trabalho, faz deles seus concorrentes, que se vendem em condições tão más quanto as deles, de tal forma que, em última análise, é a si próprio que ele faz concorrência como membro que é da classe operária. Marx prossegue observando que a mercadoria expulsa os operários especializados e os substitui cada vez mais por trabalhadores mais simplificados, abrindo, inclusive, espaço
para que, no interior do sistema produtivo, sejam incorporados os trabalhos das mulheres e das crianças. Na medida em que o trabalho se simplifica, é possível que uma criança o execute. Na medida em que o trabalho exige carregar menos peso, uma barra de ferro, por exemplo, uma vez que a esteira rolante vai fazer isto permite, ao mesmo tempo, que as mulheres sejam introduzidas na linha de produção. Então, a consequência disto é que os trabalhadores do sexo masculino, adulto, comecem a sofrer também a concorrência das trabalhadoras do sexo feminino, adulto. Ou mesmo que ambos comecem a sofrer a concorrência para as crianças. Se antes aquelas atividades eram realizadas por adultos, agora certas atividades já podem ser realizadas também pelas crianças. Ou seja, vai se estabelecendo no interior da própria classe trabalhadora uma concorrência mais intensa. Marx observa ainda que, para os economistas, quanto mais as máquinas entram no sistema produtivo, isto não representaria uma perda de empregos, mas sim a conquista ou a preservação de empregos, uma vez que o trabalhador perdeu o seu emprego para a máquina, mas, no entanto, ele vai poder encontrar uma atividade naquela fábrica que está produzindo máquinas. Marx vai observar que isto não se sustenta, que a tendência não é de que novas máquinas sejam compensadas pela criação de novos empregos. A tendência é que o trabalhador seja expulso cada vez mais do sistema produtivo. Portanto, a tendência é que o modo de produção capitalista opere de uma maneira cada vez mais enxuta. Prossegue Marx. Em resumo, quanto mais aumenta o capital produtivo, tanto mais se estendem a divisão do trabalho e o emprego da máquina. Quanto mais a divisão do trabalho e o emprego do maquinismo aumentam, mais a concorrência entre os operários cresce e mais se contrai seu salário. Ademais, a classe operária é recrutada também nas camadas superiores da sociedade. Pequenos negociantes e pessoas que vivem de rendas é lançada nas fileiras da classe operária. Aqui Marx está apontando também para uma tendência do empobrecimento de certas camadas de pequenos comerciantes ou pequenos proprietários. Na medida em que eles não conseguem concorrer com a produção industrial, eles vão à falência. Na medida em que vão à falência, eles passam a integrar o exército industrial de reserva, composto pelos trabalhadores, pelos operários, pelos trabalhadores potencialmente assalariados. Nesse sentido, dirá ele, é evidente que o pequeno industrial não pode sobreviver numa luta em que a primeira condição de sucesso é a de produzir em escala sempre maior, isto é, ser precisamente um grande e não um pequeno industrial. Portanto, a tendência do capital é eliminar do mercado aqueles que não se encontram dentro do mesmo patamar, dentro do mesmo nível de produção do próprio capital. Isto é que explica, por exemplo, o desaparecimento progressivo de vários pequenos negócios ao longo das décadas, assim como também o desaparecimento de certas profissões. Na medida em que a produção ainda era artesanal, era possível ter o sapateiro. Na medida em que a produção de sapatos se tornou industrial, aqueles sapateiros, mesmo com toda a sua habilidade artesanal, foram desaparecendo progressivamente. Os seus pequenos negócios foram fechando. A mesma coisa aconteceu, por exemplo, com a produção de chapéus. Hoje já não se encontra mais, a não ser dentro de um setor extremamente especializado, alguém que vive de produzir chapéus.
ou então de produzir bonés, uma vez que tudo isso foi transferido para a grande produção industrial e, portanto, aquela velha máquina de costura do bairro vai desaparecendo, ou então aquele indivíduo vai trabalhar na indústria costurando. Feitas estas considerações, conclui Marx: na medida em que os capitalistas são obrigados a utilizar em escala maior os gigantescos meios de produção e recorrer a todas as possibilidades de crédito, fazem aumentar, por sua vez, os abalos sísmicos industriais, durante os quais o mundo comercial só se mantém sacrificando uma parte de sua riqueza, dos produtos e mesmo das forças de produção. Este é o momento em que começam a ocorrer as crises. Marx vai observar já aqui que é impossível ter o desenvolvimento do capitalismo sem as crises. Do mesmo jeito que uma mercadoria produzida necessariamente não será automaticamente consumida. Mas o capitalista precisa continuar produzindo. Um dos recursos que ele utiliza é recorrer ao crédito. Com isto, ele vai produzir mais mercadorias que podem ficar estagnadas no mercado, de tal modo que o volume de produção não acompanha o volume de consumo. Vão se estabelecendo, assim, condições para que proliferem as bases de uma crise. Marx vai ver as crises como sendo crises periódicas do capital, mas não são apenas crises que se repetem, são crises que se recolocam com intensidades e com amplitudes cada vez maiores. Dirá ele, estas crises se tornam cada vez mais frequentes e cada vez mais violentas, devido ao fato de, na medida que a massa dos produtos cresce e, por conseguinte, a necessidade de mercados mais amplos, o mercado mundial se retrai cada vez mais e há cada vez menos mercados a explorar, pois cada crise anterior submeteu ao comércio mundial um mercado ainda mais inconquistado ou apenas superficialmente explorado. O capital não vive somente do trabalho, arrasta o trabalho ao seu túmulo com as crises, uma vez que milhões e milhões de trabalhadores caem mais ainda na miséria. Lembremos que a última crise de 2008, em poucos meses, produziu mais de 7 milhões de desempregados e ampliou de uma maneira nunca antes vista o grau de miserabilidade do interior da classe trabalhadora. Operários, e conclui Marx, operários que só sobram nas crises, ou seja, que ingressam ao bloco da miserabilidade nas crises, são cada vez maiores. Enquanto o capital aumenta rapidamente, a concorrência entre os operários aumenta de maneira infinitamente mais rápida. Isto é, os meios de ocupação e de subsistência para a classe operária diminuem proporcionalmente ainda mais. E que, apesar disso, o crescimento rápido do capital é a condição mais favorável para o trabalho assalariado. Ora, se a crise reduz o número de empregos, isso significa que aumenta a concorrência entre os trabalhadores. Qual é a esperança que resta para os trabalhadores dentro do modo de produção capitalista, na medida em que ele se expandiu cada vez mais e que a classe trabalhadora ainda não havia conquistado os mecanismos ou a forma de resistência necessária para solapar as bases do capital? A tendência é que esses trabalhadores fiquem cada vez mais submetidos à própria lógica do capital e que, portanto, fiquem esperando uma retomada do desenvolvimento capitalista para terem empregos e continuarem sobrevivendo. É curioso observar, em relação a isto, que na crise de 2008, as organizações sindicais do mundo inteiro não se colocaram contrárias ao capital e foram organizar a classe trabalhadora. Pelo contrário, recorreram ao capital para cobrar uma retomada de investimentos e uma retomada de crescimento,
para continuar gerando empregos para a classe trabalhadora. Isto evidencia claramente esta situação que Marx está expondo aqui, neste texto que resultou de palestras que realizou em 1847, de 14 a 30 de dezembro de 1847. As organizações sindicais, em vez de defenderem efetivamente os trabalhadores, sob o pretexto de defenderem os trabalhadores, recorreram aos capitalistas para saber como eles iam fazer para sair da crise de 2008. Com estes elementos, encerramos a discussão deste belo texto de Marx, que ainda não é o Marx da maturidade, não é ainda o Marx do Capital, mas que já aponta vários elementos que serão posteriormente desenvolvidos. Texto este que se intitula Trabalho Assalariado e Capital. Espero que tenham gostado do conjunto das discussões. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas e continuemos aqui em nosso trabalho de resgatar textos clássicos e de profunda importância ainda para os dias de hoje. Até uma próxima.